residentes que atuam lá no hospital estavam falando que todo dia chega um caso suspeito e diagnóstico de 3 a 4 animais por semana, né? Então isso é bastante preocupante. Então, oi pessoal, hoje é o segundo episódio do ZonaCast, do Bicho ao Homem, o podcast onde a gente vai conversar e saber mais sobre doenças que são transmitidas dos animais para os humanos e vice-versa. Essa é uma iniciativa da disciplina de zoonoses ministrada pelo professor Malmo no programa de pós-graduação de Medicina Veterinária da Universidade Federal de Santa Maria. O podcast é apoiado e gravado nas dependências do Laboratório de Análises Micotoxicológicas, o FSM. Eu sou a Érica. Eu sou a Luriane. E nós seremos as hosts de hoje. E hoje nós teremos uma conversa muito especial com o médico veterinário, mestre e doutor, e também, não menos importante, psicólogo, o professor Sandy Oni. E, modéstia à parte, é o meu orientador no mestrado, então por isso esse episódio torna-se mais especial. Seja bem-vindo, professor. Obrigado pela deferência. Então, para contextualizar o público, o senhor pode contar um pouquinho sobre a sua trajetória e como escolheu a leishmaniose, como seu foco nas pesquisas? Bom, eu me formei na Universidade Estadual de Londrina, no Paraná, em 1980, e a partir de então eu fui trabalhar em São Paulo, trabalhei com pequenos animais, fiz residência no Jockey Club de São Paulo, daí trabalhei com equinos, e posteriormente eu fui trabalhar na vigilância sanitária numa cidade do interior do Paraná. Aí começa um pouco da minha vida em saúde pública, né? Eu fiz mestrado e doutorado na área. O doutorado eu fiz em zoonoses, epidemiologia aplicada a zoonoses. Posteriormente eu fui para a Itália, fiz um estágio na Itália e retornei para cá, fiz o concurso aqui na universidade e estou até hoje, há mais de 20 anos que eu estou aqui na UFSM. A leishmania ela veio como uma observação de que os casos nunca vistos antes em cães começaram a ser frequentes. Os casos da doença, os casos da leishmaniose. Isso me chamou muita atenção, mesmo porque aqui era considerada uma região indene e eu comecei a observar que esses casos eram recorrentes e eram muitos casos, né? Eu comecei a me interessar junto com o pessoal da clínica, dando algumas respostas, principalmente ao poder público, para que evitasse que pessoas adoecessem, né? Então foi nesse viés que nasceu essa linha de pesquisa. Legal, porque eu não sabia que você tinha ido para a Itália. Legal, né? Assim, ir para fora. Então, sobre a transmissão, como ocorre, qual é essa maneira de transmissão da leishmania? Então, a leishmania é uma doença que é transmitida por vetor. É um mosquitinho que vulgarmente a gente denomina de mosquito palha, e ele tem umas características que eles têm as asas com cerdas, então ele é bem peludinho, assim, tipo Tony Ramos, sabe? Bem peludo mesmo, isso que vai distinguido de outros mosquitos, né? E ele tem a característica de ser hematófago, a fêmea hematófaga, ou seja, a fêmea vai fazer esse repasto sanguíneo ou vai sugar sangue tanto dos animais quanto dos homens. Então, é desta forma que vai ser transmitido. Ele vai fazer alimentação num animal que nós denominamos de reservatório, especialmente o cão, quando se trata de leishmania visceral, leishmaniose visceral. E ele vai transmitir ao homem quando se infecta com um agente e num outro repasto sanguíneo ao homem ele transmite esse patógeno que vai ter sérias consequências disso. Falando então desse vetor, o mosquito palha, popularmente conhecido como nós temos espécies específicas aqui na nossa região que preocupam mais? Olha, existe uma lacuna no Ministério da Saúde, ao qual ele considera somente a Lutzomia longipalpis, que é uma espécie de mosquito transmissor, para caracterizar a endemicidade ou a área de transmissão do município. A gente vai ver que em Porto Alegre existem pessoas que adoeceram, que morreram, mas não foi encontrado ainda o longipalpis. O Ministério da Saúde ele somente
classifica aquele município como área de transmissão ou endêmico quando existe a presença desse vetor. Mas a gente sabe que tem outras espécies que também transmitem. Já é comprovado, por exemplo, que a Migonia migonei, que também é um flebotomínio da classe desses mosquitos, transmite a doença para as pessoas. Então precisa haver uma revisão dessa questão no Ministério da Saúde. Então, aqui em Santa Maria nós já encontramos a Luxomia longipalpis e também a Migonia migonei. Então, é um município que tem bastante fator de risco para que ocorra a doença. Somos realmente azarados nesse caso. Santa Maria tem o point. Neste caso, sim. Né? Nós vamos ter o mosquito, que é o vetor, nós vamos ter o cão. A gente vê no hospital veterinário, hoje mesmo estava dando aula sobre isso, e os residentes que atuam lá no hospital estavam falando que todo dia chega um caso suspeito e diagnóstico de 3 a 4 animais por semana. Né? Então isso é bastante preocupante. Então a presença do vetor, a presença do reservatório e o humano, que entra como um hospedeiro acidental nesse ciclo. Né? Não é para ocorrer no humano. Como ele está num ambiente onde transita o animal e o mosquito, isso acaba acontecendo com o humano também. E, prof, sobre isso, como a infecção nos cães vai impactar a saúde humana de modo geral? Para a gente ficar mais a par da ideia. Então, isso é algo bastante interessante, essa pergunta, importante, porque nós vamos ter os cães que se infectam, eles vão apresentar alguns sinais clínicos, né? Então, eles vão apresentar problemas na pele, tem alguns sintomas que a gente denomina de patognomônico, tem aquilo que é aumento da unha, chamado paroníquia, e também o coxim implantar, endurecimento do coxim implantar, além de vários outros sinais clínicos, né? Então, fúrfura na pele, erosões na pele, pode ter patoesplenomegalia, mas ultimamente ele vem ocorrendo de uma forma muito singular, ele vem meio que mascarado, às vezes somente com um aumento de linfonodo, ou uma febre muito baixa, ou algum desconforto. Então, às vezes é um achado, né? Numa consulta rotineira ou por qualquer outro problema, passe o teste diagnóstico e ele acaba sendo detectado positivo. Mas o grande problema epidemiológico não são esses cães que são visíveis, né? Porque esses cães a gente trata, né? Vai baixar a parasitemia e menor a possibilidade de ele transmitir. O grande problema são aqueles animais que são infectados e não manifestam sinais clínicos e que circulam no nosso meio, né? Então, Santa Maria culminou com 2 casos de morte em pessoas, e tem vários casos sendo notificados, tanto a tegumentar quanto a visceral. Então, até a semana passada, um médico infectologista entrou em contato e a gente fez um diagnóstico junto com a patologia clínica de uma pessoa que tinha aumento de linfonodo. Nossa. É bem interessante isso, é recente, né? Então é algo que realmente vem ocorrendo no município. E que medidas de controle devem ser realizadas pelo poder público para que mais pessoas não sucumbam da doença. Sim. No episódio passado a gente conversou com a Janine e a Janine nos comentou bastante sobre a raiva. Ela até nos informou que a leishmania era a principal, na verdade, doença que eles recebiam na vigilância da prefeitura. E nesse caso, como a gente mistura tudo, né? A gente acaba formando uma dinâmica bem complexa entre as universidades, prefeitura, os profissionais de modo geral. O senhor acabou comentando que outros animais também podem ser contaminados. Quais seriam esses animais? Esse é o agravante no controle da leishmaniose. Antigamente se fazia eutanásia dos cães, né? Como uma medida protetiva do homem. Mas existem muitos outros animais que são reservatórios. Por exemplo, o cavalo. O cavalo é o segundo maior reservatório ao qual as pessoas não dão a devida importância, né? E o cavalo ele não tem ou manifesta poucos sinais clínicos.
com sinais de pele, às vezes sinais não muito característicos, né, como claudicações, como artrite, vinculada à leishmania, né? Mas além do cavalo, nós temos o gato, que é um outro grande problema, porque o gato, quando ele está infectado, ele tem o hábito de circular pelos domicílios, né? E também no meio silvestre, então ele acaba sendo um importante reservatório. Os marsupiais, né? Então nós temos morcegos que residem agora nos prédios comerciais. Aqui em Santa Maria a gente tem um problema sério no controle de morcegos, né? Então isso é agravante em termos de controle da leishmaniose, porque se a gente controlar uma espécie, como era preconizado anteriormente, fazendo a eutanásia desses animais, nunca baixava o nível de infecção das pessoas, porque ainda existiam outros reservatórios fazendo circular o agente no nosso meio. E esse diagnóstico é feito como aqui em Santa Maria? Quais os exames que são usados e qual o tipo de tratamento para cada caso, ou, enfim, para cada animal? Então, nós temos vários testes diagnósticos, mas o que o teste padrão, o teste ouro, é o teste direto que a gente chama. Ou seja, a gente pega uma agulha, chama aspirado de agulha fina, de linfonodo, né? Então a gente faz um aspiradinho do linfonodo e vai tentar observar a forma característica do agente, né? Que é a forma amastigota. Então são umas bolinhas redondinhas que a gente vê em determinadas células, né? Esse é o teste ouro, é o teste padrão. Mas daí nós temos os exames sorológicos. Nós temos o teste rápido, que ele é bem barato, é um teste imunocromatográfico, ao qual tem sido utilizado como triagem, apesar de que ele não tem alta sensibilidade. Mas, tendo o teste positivo, você já tem um diagnóstico. Além dele, nós temos outros testes sorológicos, como a imunofluorescência, ELISA. O teste padrão que o Ministério da Saúde recomenda é o ELISA. Mas a gente sabe da similaridade entre o ELISA e também a imunofluorescência indireta. Então, aqui em Santa Maria, nós utilizamos a imunofluorescência indireta, que vai pesquisar esses anticorpos, né? Além de testes mais robustos, que dá maior confiabilidade, que são os testes de PCR, né? O PCR nada mais é do que identificar o DNA do protozoário. Então a gente pode fazer em órgãos, pode fazer em sangue, pode fazer de biópsias. Então é um teste bastante sensível e também específico, mas ele é mais caro que os demais. E isso vai restringir muitas vezes a quem está elaborando esse teste, a que público você está elaborando, né? Se é um público em vulnerabilidade, isso passa a ser um pouco mais dificultoso, mas existem outras formas. Então pode fazer o teste rápido, por exemplo, né? Ou também pelos sinais clínicos. Às vezes os sinais clínicos pode sugerir, ele não é decisivo, mas ele pode sugerir. O teste rápido é o mais comum, assim. É o mais comum, é o distribuído pelo Ministério da Saúde aos municípios. Uma vez notificado, então o veterinário de uma clínica veterinária faz o diagnóstico num cão. Então ele vai notificar a vigilância sanitária. A vigilância sanitária vai então nessa residência e no raio de 100 metros vai testar todos os cães daquela redondeza, né? Daquela área. Sendo positivo, se faz o encoleiramento com inseticidas, né? Então são repelentes. Também é muito questionável essa prática, né? Quando a gente fala em repelência, esse mosquito vai para onde? Né? Ele não vai para o cão, mas vai para outro lugar. E muitas vezes ele pode até ir para o humano, né? Mas, por outro lado, também ele previne, ou seja, aquele animal que está infectado, ele previne de ser uma fonte de infecção para outros animais ou outras pessoas. E
prof, só uma adendo ali na questão de outros animais, né, serem reservatórios, como é precária a pesquisa nesses outros animais, né? Claro, o senhor ali tem os seus projetos de doutorado, né, ali do Maurício, isso da parte dos equinos e aves, mas felinos, assim, conta pouquíssimas coisas. Eu fui fazer uma pesquisa, eu achei 4 estudos sobre felinos, foi muito. É bem precário, né? O pessoal, ele realmente pesquisa mais na parte dos caninos e não pesquisa nas outras partes, né? Olha, os felinos têm uma grande contribuição no ciclo e epidemiologicamente ele é muito importante, porque ele tem essa característica, né, de, primeiro, que ele vai predar outros animais, mas no sentido de fazer essa área de cobertura, ou seja, ele consegue carrear esse agente para várias localidades, né? Agora, o felino, pelo hábito de se lamber, pelo hábito de higiene, ele acaba também sendo menos suscetível quando comparado ao cão, né? Porque ele não tem essa permissividade, não sei se eu posso usar essa palavra, mas ele acaba sendo um pouco mais refratário ao mosquito devido ao hábito, né, de higiene, de limpeza ou são respostas, na verdade é uma resposta de defesa do animal contra um inseto, né? E falando um pouquinho então sobre os fatores de risco, né, que o senhor citou por cima, aqui em Santa Maria, algumas regiões próximas, a gente consegue observar alguns fatores de risco que podem predispor a ocorrência do aparecimento dessa doença? Vários. Então, por exemplo, toda a questão de saneamento básico, né? A gente vai ver que o saneamento básico é um dos principais fatores de risco, porque o mosquito ele vai necessitar de matéria orgânica para fazer essa multiplicação. Ele necessita de ter uma temperatura adequada e matéria orgânica. E essa matéria orgânica seria relacionada ao lixo e também à umidade. Então a gente vai ver que, principalmente nas periferias da cidade, a gente vai ter essa deficiência de saneamento básico. Então, muitas vezes o esgoto corre a céu aberto, devido a irregularidades no terreno, às vezes o caminhão de lixo não consegue chegar às localidades, né? Então o depósito de lixo é feito também a céu aberto. Aí nós temos locais onde existe um predomínio de catadores, né? O qual vem acumulando esses materiais inservíveis, acaba sendo, junto à matéria orgânica, né, junto a outras sujidades, acaba sendo outro fator de risco para a ocorrência do vetor, né? Então, quais são os fatores de risco? Então, relacionado ao meio ambiente, relacionado ao animal e relacionado ao humano. Relacionado ao animal tem vários, então a própria presença desses reservatórios é um fator de risco, a presença de cães, a presença de cavalos, o culto aqui no Rio Grande do Sul de ter o cavalo para fazer o desfile no 20 de maio, vai ter uma grande aglomeração de cavalos em zona urbana, né? E isso passa a ser um fator de risco bastante grande. E vinculado ao homem, então por exemplo, ele transitar em locais de matas, onde tem abundância desse mosquito, né? Ou a gente tem aqui, por exemplo, no bairro Cerrito, que é um dos bairros de alto poder aquisitivo, nós temos vários casos de animais que se infectaram, mas por conta de desmatamento. Então, esse local era um local de mata de mata nativa da região, aonde foi feito então construções nessa localidade e o homem entrando nesse ecótopo, né? Então quebrando essas localidades, entrando nessas localidades aonde tem o vetor, então acaba sendo um fator de risco, né? E o que é um fator de risco? É a maior possibilidade de ocorrência da doença. Onde existe? Quais são os fatores que influenciam a ter a ocorrência da doença? É muito interessante a dinâmica das doenças, né? Porque geralmente quem está de fora olha e pensa, é só uma doença que envolve um animal, e pronto, mas não, tem todo um fator em cima que a gente contribui, não, o meio ambiente contribui. Então é bem interessante a gente debater, né? Porque muitas pessoas não sabem ou não têm esse conhecimento.
E falando, prof, do aplicativo, né, que foi criado juntamente do senhor e da sua doutoranda, acho que em meados de 2018 ou 2016, né, juntamente com o Laboratório de Doenças Parasitárias aqui do FSM, que é o Ladopar, e com o Laboratório de Geomática, ele ainda está em uso? Então, esse é uma outra questão, uma lacuna que existe, que é a notificação, né? O que é a notificação? É você falar que aquele animal é positivo. Isso tem que chegar ao poder público, né? Isso tem que ser tabulado pelo poder público para que exista medidas de políticas públicas de saúde. Então, ver a maior ocorrência em bairros, em que faixa da população isso acontece, que tipo de animal que isso acontece. Então, nós construímos uma ferramenta, então, um aplicativo ao qual tanto veterinário quanto laboratoristas ou quem atua com esse segmento poderia, de uma forma muito ágil, chegar essas informações ao poder público, né? Essas informações elas têm que gerar políticas públicas de saúde. Então, tem que gerar aporte financeiro para que ocorra os testes laboratoriais, o encoleramento, a educação em saúde, que é fundamental, né? Então, ele precisa que essas informações cheguem ao poder público. O aplicativo ele é viável, contudo, não houve, por parte da prefeitura, e tem questões burocráticas, não houve esse acordo junto à universidade para adquirir o aplicativo. O aplicativo é destinado ao SUS, né? Mas ele tem custos de manutenção, porque precisa ter alguém administrando esse banco de dados. E teria que ter um bolsista. Então, a contrapartida seria o pagamento de um bolsista, e não houve essa disponibilidade do setor público, dentre outras questões. Isso é um dos fatores. Tem outros fatores que atravessam, que a gente não sabe como que isso pode acontecer, mas ele foi destinado para ser doado ao SUS, e que poderia ser uma ferramenta de grande utilidade, não só aqui para Santa Maria, mas para todo o Brasil, para que essas medidas possam ser geradas em termos de ações e políticas públicas. Sim. Até porque isso é importantíssimo, né, prof? A gente ter esse banco de dados para poder depois se precaver de qualquer outra notificação que venha a ter, nova ou não, porque vai estar dentro desses dados que ficam no aplicativo. Em relação a isso, dentro desse contexto de dados, a gente tem um panorama aqui em Santa Maria, ou até no Brasil, talvez, mas falando mais de uma forma regional, a gente tem um panorama da doença, se ela aumenta, ou se ela diminui, ou se ela tem um período que ela é mais prevalente. Então, tudo isso é realizado na vigilância epidemiológica, né? Então, esses dados que são notificados, tanto por veterinários quanto profissionais da saúde, eles vão, então, para a vigilância em saúde, ao qual eles vão ser tabulados. E isso vai gerar indicadores de saúde, né? Então, o número de pessoas, se é mais do sexo masculino ou feminino, qual faixa etária, o local onde reside, o local onde se tem ou não um mosquito naquela localidade. Bom, uma série de informações que chegam à vigilância e que vai calcular esses indicadores. Então, teoricamente, existe. Por que eu digo teoricamente? Porque há uma deficiência nessa notificação. Os veterinários não sabem que tem que notificar, e até mesmo os profissionais da saúde não sabem que tem que notificar. Então, existem subnotificações. A partir de então, esses indicadores de saúde são inconclusivos, não retrata a realidade. É muito além daquilo que está posto, daquilo que foi notificado, né? Mas a gente tem uma tendência regional. Então, aqui era uma região indene, ou seja, sem a presença da leishmania, e passa a ser, então, uma área de transmissão onde tinha, primeiramente, os cães infectados,
somente cães, e posteriormente passou a ser área com transmissão moderada, onde houveram casos de pessoas morrendo, né? Então, só por esses dados, de uma forma muito simples, a gente vê o quanto a doença a enfermidade vem ocorrendo e de forma muito agressiva e muito rápida, né? Nossos estudos aí é desde 2017 e 2018, hoje nós estamos em 2025 e só aumenta. O número de cães era esporádico, hoje é todo dia, tem casos suspeitos. Antigamente não tinha pessoas doentes, hoje tem mortalidade e até mesmo notificação de outros tipos da ocorrência do parasita. Então, antigamente a gente tinha só a leishmania visceral, hoje já tem suspeita de cutânea. Então, para ver como isso vem sendo, é muito complexo, o controle é muito complexo. E em relação até a isso, prof, eu ia perguntar, as medidas de prevenção com os animais, elas, aqui em Santa Maria, elas são efetivas? Quais são elas? Porque às vezes, como o senhor mesmo falou, ela às vezes é silenciosa e, um exemplo, digamos, eu como tutora, talvez eu até nem perceba aquela febre no meu animal ou um sinal clínico muito brando. Seria até difícil, né, a gente conseguir entrar em contato com o veterinário e falar, talvez até seja um pouco preocupante demais da minha parte. O meu gato tem uma febre muito específica, eu desconfio que possa ser tal coisa. Às vezes não tem a importância que realmente tem e que possa ser a leishmaniose, né? Olha, até meados do ano 2020, ou antes um pouco da pandemia, a leishmania era tida como obrigatório a eutanásia dos animais, né? Porque, primeiro, o medicamento que naquela época era usado era um medicamento humano e o Ministério da Saúde proibiu a possibilidade de tratamento com medicamentos humanos, porque isso vai ter resistência cruzada com o tratamento em humano. Se tem resistência ao tratamento humano, então não vai ter fármaco disponível para que as pessoas se tratem. Então, não foi mais permitido. Então, a eutanásia era algo obrigatório. Só que a gente deve lembrar que tem outros animais no ciclo. Fazer eutanásia nos cães, isso foi efetivo durante muito tempo, isso não era uma medida de controle muito satisfatória, apesar de ter uma parcela de contribuição, né? A gente vê que o principal município modelo de controle da leishmaniose é no Mato Grosso, né? Campo Grande. Tem índices alarmantes e as medidas são bastante efetivas, né? A grande questão também reside nessa subnotificação. Você só vai poder atuar quando você sabe onde tem esses animais positivos, para que você possa fazer esse controle, né? Então, como que é feito aqui em Santa Maria esse controle? Uma vez notificado, os agentes públicos vão até a localidade, vão fazer o teste rápido desses animais e vão indicar o encoleiramento, né? Então, vai colocar esses coleiras. E aí vem outro problema, a coleira cai, às vezes a coleira é para ser colocada a cada mês e coloca a cada 6 meses, às vezes é um animal só que foi colocado, tem outros animais que precisam ser colocados. Além do que, existe uma resistência também da população naqueles animais em que as pessoas não têm condições financeiras de realizar o tratamento e também fazer encoleiramento dos animais, e fazer a eutanásia, né? Porque esses animais, de uma certa forma, fazem parte da família, né? Então esse vínculo é muito forte e acaba impedindo ou prejudicando o controle, né? Quer queira, quer não, esses animais são fonte de infecção para os vetores que vão infectar outras pessoas, né? Outros animais e outras pessoas, né? E aí vem a questão, fazer ou não a eutanásia? Bom, muitas pessoas defendem de não fazer a eutanásia.
Agora veja bem, se for alguém da tua família que adoece e morre, talvez você mude um pouco essa opinião, né? Os animais são nossos, fazem parte da nossa família, mas nós, enquanto veterinários e também agentes públicos de saúde, nós temos que zelar pela saúde da população de forma geral, né? Então, talvez a eutanásia em determinados casos seja interessante, né? Em algumas outras situações, isso não cabe. Se a pessoa tem uma forma de manter o tratamento, e aí tem drogas hoje que são aprovadas, que é a miltefosina, aprovada para fazer o tratamento, tem um custo elevado, mas ela diminui essa carga parasitária, diminui a possibilidade de ainda se tornar reservatório. Quer dizer, nesses casos, não seria tão indicado a eutanásia se tem um tutor cuidando, né? Mas como eu ressaltei anteriormente, esse não é, epidemiologicamente, isso é quase insignificante, porque essas pessoas vão cuidar. O problema são esses animais que estão infectados, não têm sinal clínico e estão circulando na nossa localidade, né? Na nossa área. Estão mais à mercê de ser infectados de um modo mais fácil. Sim, porque são animais que são animais errantes, andam no meio do lixo, eles estão onde estão os vetores, né? Então isso é bastante preocupante. Que medida pública deveria ser feita? Então, esse controle de cães errantes, né? Desses cães que estão na rua, né? O Ministério da Saúde preconiza um animal a cada 4 habitantes. Nós temos 2 animais por habitantes aqui em Santa Maria. Uma grande população desses animais errantes. Então, seria um trabalho bem eficaz da posse responsável desses animais. Sim. É um pouco mais complexo do que parece, né? É muito complexo, porque tem muitas vertentes que vai atrapalhar o controle, né? Então tem medidas socioeconômicas, tem medida afetiva, tem medidas políticas, né? A gente vai ver que na época da eleição de vereador, principalmente vereador, essa é a bandeira, né? De controle dos animais ou bem-estar animal. Passa a eleição, nada é feito, né? Continua as campanhas de castrações. A gente hoje já tem o castramóvel, né? Para diminuir essa população que só aumenta no nosso município, né? Existe, mas ainda não é efetiva, deveria ter muito mais, ou deveria ser feito convênios com as clínicas, mas ainda o poder público, no sentido político, esbarra em várias questões. Por isso que tem muita dificuldade de controlar a leishmaniose, né? Em relação ao controle, eu fiquei até um pouco curiosa nesse ponto. Para o controle do mosquito, é semelhante com o que a gente usa, as estratégias que a gente usa para o mosquito da dengue? Ou é um pouco diferente? Não, é igual. A questão é, se você faz o controle do mosquito da dengue, você já está fazendo o controle do mosquito palha. É feito o controle do mosquito da dengue? Isso é muito complexo também, que deveria ser feito sistematicamente. Aqui em Santa Maria é feito, eu não sei como que é a situação do controle do mosquito da dengue, mas não é tão efetivo. Logo, apareceu o mosquito palha, né? Então é muito complexo. Junta os dois, né? Acaba ficando um pouquinho pior. Para fechar, então, né, com chave de ouro, se o senhor pudesse deixar um recado para nossos ouvintes sobre a questão da leishmaniose, qual seria? Olha, educação em saúde, né? Para a gente transformar algo, a gente precisa conhecer. Então, um apelo às autoridades públicas, né? Fazer uma campanha de educação em saúde, não é nada caro, né? Então, você está veiculando informações nas mídias sociais, por exemplo, que é algo muito utilizado por toda a população, é algo tiro, dá para ser feito.
campanhas em rádio, em TV, campanhas de saúde pública, que tem apelos em saúde pública, ela é gratuita, né, nos meios de comunicação. Então, por que não fomentar isso? E os usuários do SUS ficar vigilante, né, fazer esse cuidado, ter essa posse responsável do seu animal, né? Então, fazer a castração quando possível das fêmeas e também dos machos, para não proliferar o número de animais, o número de reservatórios, né? Cuidados com higiene, cuidados com a localidade, com o meio ambiente, né? E se for pessoas que irão para meios como vou pescar ou eu vou fazer uma caminhada, então utilizar sempre os repelentes, entender que aqui é uma situação um pouco atípica, é uma situação que vem ocorrendo, a presença do vetor, a presença de casos em animais e humanos. Então, estar um pouco mais atento a essas questões, conhecer, né? Então, é o que eu deixo como recado, educação e saúde. E também trazendo nessa conexão, só para lembrar que a rápida urbanização, tanto na nossa região de Santa Maria, né, e outras regiões, elas podem intensificar o contato, né, entre a população, os animais domésticos, os vetores, potencialmente elevando, então, esses números de infecção e da ocorrência de novas manifestações de doenças. Então, é muito importante que o público ele tenha essa conscientização de maneira urgente. E a gente, né, expressa a nossa sincera gratidão pela sua presença, né, pela sua disponibilidade hoje de vir debater um assunto tão importante quanto a leishmaniose na questão de saúde pública. E nós temos uma lembrancinha para o senhor, que é a canequinha do nosso podcast. Espero, né, que faça bom uso. Eu achei muito criativo e parabéns pela iniciativa. Obrigada. Eu sei que é algo que vem de uma disciplina, uma proposta do professor Malmo, que sempre foi muito inovador, que sempre está à frente das questões do momento, né? Trabalhando com inteligência artificial, com podcast, fazendo o que tem de mais moderno, né? E trazendo isso para dentro da veterinária. A gente tem uma certa tendência a ser muito conservador, né? A utilizar os métodos já conhecidos, é a nossa zona de conforto, né? E a gente tem que sair disso e fazer com que isso aconteça de fato. E a gente fica por aqui hoje, então espero que de alguma maneira tenhamos contribuído, né, para os ouvintes. E até o próximo episódio, espero que vocês tenham gostado. Analisando, sim, a nossa conversa, ele já era muito idoso, né? Ele tinha 20 anos, eu acho. Mas ele tinha um crescimento muito rápido das unhas. Mas era assim, a coisa mais estranha que ele tinha, além de tá velho. Ele não tinha nada além disso. Ele comia muito bem, ele era super ativo, mas ele tinha um crescimento muito rápido das unhas. É um sintoma bastante sugestivo, que ele tinha doença e ele conseguiu equilibrar ali, né? Nós vamos fazer um trabalho bem interessante, que é tratar, são vários protocolos de tratamento, e a gente está quantificando a carga parasitária desses animais. Mesmo tratado, eles são um reservatório. Interessante. É a menor possibilidade epidemiológica, mas eles ainda continuam sendo reservatórios. Então você vê como é complexo? Mesmo tratando, dá risco, ainda oferece risco à população. E isso que o tratamento é bem oneroso, né? Bem oneroso, e se você incluir a vacina, que a gente está fazendo com a vacina, que é a melhor resposta, mas mesmo com a vacina ele continua com não digo altas taxas, mas ele ainda continua considerado reservatório.